Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Que Deus abençoe seu dia, sua semana, em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós vamos ler o livro de Sofonias, são 3 capítulos, né? E nós vamos ler então o primeiro capítulo do profeta Ageu. O profeta Sofonias, ele foi tataraneto do rei Ezequias, então faz parte aí dessa linhagem, né? E nós vemos também que ele foi contemporâneo de Num. E aqui nós vemos que o tempo em que o profeta foi levantado, ele é desafiado então a lançar a palavra do Senhor. Esse era o papel dos profetas, né? Lançar a palavra do Senhor em cima daquilo que o povo estava cometendo de erro, né? E nós vemos aqui que o povo que ele escreve é para a terra de Judá e o povo de Jerusalém. Aqui ele vem então para denunciar o pecado contra a idolatria e contra toda a injustiça que o povo estava praticando entre eles. Aqui nós vemos que essas exortações eram posturas que o povo tinha que desagradavam totalmente ao Senhor. Então, no capítulo 1 de Sofonias, nós vemos que Deus anuncia aqui uma grande destruição sobre a vida do povo por causa da idolatria que o povo estava provocando a ira de Deus, né? Eles se entregavam totalmente a esses ídolos e provocavam a ira de Deus. E nós vemos aqui um ensinamento e também Deus chamando a atenção do seu povo. Deus, ele quer a adoração exclusiva do seu povo. Deus não barganha, Deus não troca, Deus não aceita que o seu povo esteja adorando ele, mas também adorando outros deuses. No capítulo 2, nós vemos que Deus faz algumas exigências ao seu povo. Aqui, Sofonias começa então a anunciar o dia do Senhor, anunciando ali que estava próximo, e ele exorta ao povo a se voltar completamente para o Senhor. Nesse capítulo 2, nós vemos Sofonias pronunciando, né, 3 vezes durante toda a leitura do capítulo nós vemos isso, que Sofonias fala: busquem ao Senhor, exorta o povo a dizer para eles: voltem-se para o Senhor, busquem ao Senhor. E nós vemos aqui claramente que cada vez que Sofonias declarava essas palavras, ele estava também declarando a esperança, porque quanto mais nós buscarmos a Deus e se nós nos entregarmos ao Senhor, o Senhor irá ter misericórdia de nós e se voltará para nós outra vez. No capítulo 3, nós vemos aqui que Deus faz um paralelo, conversando aqui com o profeta, dizendo sobre a sua postura e sobre a postura do povo. Nós vemos aqui um Deus que é justo e benigno, e nós vemos aqui a figura de um povo que é injusto e opressor. E nós vemos que quando Deus coloca esse paralelo aqui sobre quem ele era, nós vemos que Deus, ele é rico em perdoar. E nós vemos que nós erramos o tempo todo. Deus está pronto a nos perdoar o tempo todo. A grande questão é que nós muitas vezes não estamos dispostos a ser exortados e muito menos corrigir a nossa postura. Achamos que pagamos um alto preço e não estamos dispostos a corrigir a nossa postura. Esse é o livro de Sofonias. E aí nós entramos então na leitura do profeta Ageu. Nós vemos aqui que nesse texto Deus está chamando a atenção do povo, exortando o povo para que o povo pudesse então reconstruir o templo e restabelecer o culto ao Senhor. E aí nós vemos aqui uma leitura interessante em Ageu capítulo 1, nós vamos ler os versículos do 4 ao 6. A palavra diz assim: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Nós vemos aqui, queridos, que Deus está dizendo praticamente um cenário atual que muitos de nós ainda vivemos, né? Nós vemos que a palavra de Deus é muito viva, né? Não é só para esse tempo, mas alcança o nosso coração também. E Deus está exortando ao povo: vocês precisam voltar, vocês precisam se posicionar, tanto em cuidar do templo, daquilo que eu estabeleci desde o início, e também reestabelecendo o culto. O que acontece conosco hoje? Muitas vezes nós estamos como esse povo, nós colocamos os nossos planos, os nossos projetos
os nossos sonhos em primeiro lugar e nós deixamos Deus em segundo plano. Muitas vezes a gente fala que Deus está à frente de todas as coisas, mas nós não estamos dispostos a largar a mão de nada por causa do Senhor. E assim nós vemos que na nossa atitude, a maioria das vezes, Deus não está em primeiro lugar. Então vem uma exortação aí para nós e nós vemos que diante dessa atitude do povo, a consequência foi: vocês estão trabalhando muito, mas vocês estão colhendo pouco. Vocês estão tendo um esforço, muitas vezes até sobre-humano, mas vocês estão totalmente impossibilitados de crescer. Essa é a exortação que Deus faz ao povo. E aí nós vemos aqui, queridos, que quando o crescimento é travado, algo de errado está acontecendo. Deus dá o crescimento e todas as vezes que nós o colocamos em primeiro lugar, o maior propósito de Deus na nossa vida é que nós possamos avançar e crescer nele. Então nós vemos aqui Deus chamando a nossa atenção mesmo de corrigir aquilo que precisa ser corrigido e colocá-lo em primeiro lugar. Bom, queridos, nós encerramos a nossa leitura aqui de hoje. E também quero já ir preparando o seu coração nessa próxima semana, porque nós também estamos encerrando aí o Antigo Testamento, né? Nós conseguimos passar por muitas leituras, eu não sei se você está aí com o seu folhetim, mas nós estamos aí encerrando, na quarta-feira nós encerramos Malaquias. E só para deixar vocês cientes, nós também iremos encerrar esse processo de gravação dessas devocionais. O propósito inicial era que a gente passasse 15 dias com vocês, ali naquele início de pandemia, e quando veio isso já durou mais de 6 meses, né? Nós somos muito gratos ao Senhor por esse tempo de crescimento. Isso impulsiona muito a nossa vida que está do lado de cá preparando. Eu creio que a sua vida também tem sido impulsionada a isso. Nós vamos entrar na quinta-feira na leitura do Novo Testamento e nós estamos encerrando essas gravações nesse primeiro instante. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que acompanharam até aqui e nós queremos aí motivar o seu coração, que até o final do ano nós iremos fazer toda a leitura da Bíblia. Então abra os seus ouvidos, agora é tempo de você estar mais próximo de Deus e aprender com Ele, não com outras pessoas, mas com Ele. Que Deus possa te ajudar muito, que o Senhor possa se revelar a você, a toda a sua família, em nome de Jesus. Então amanhã nós continuamos com a Demar, na quarta-feira com o pastor e encerramos esse processo de gravação. Mas a leitura da Bíblia não para e continuamos em nome de Jesus. Até o final do ano nós vamos vencer essa leitura. Amém, queridos? Que Deus te abençoe muito, que você seja alimentado pelo Senhor.